A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, a nossa primeira leitura vem nos falar exatamente do processo do recebimento do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É claro que vou tentar explicar para vocês desde o início dos tempos até o presente momento de hoje como isso aconteceu, de uma forma bem resumida. A primeira coisa que temos que entender é que Deus criou a terra, criou os homens, mas ainda assim o Espírito Santo de Deus não estava no meio dos homens. Era como se o Espírito Santo de Deus vivesse no reino dos céus. Ele não estivesse aqui conosco ainda. Deus é que atuava através dos homens para poder ajudá-los. E ele tinha essa comunhão com os profetas para poder ajudar o povo. Então teve comunhão com o rei Davi, com Salomão, com Moisés, com Elias, tantos outros que nós conhecemos muito bem. Mas eles não tinham a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida, mas a manifestação do próprio Deus na vida deles para poder atuarem de forma a mostrarem milagres, curas e tantas outras coisas que nós conhecemos. Era a presença do próprio Deus que os ajudava. Então não era qualquer um que conseguia ter contato com Deus, ter uma comunhão com Deus, porque eram apenas aqueles que eram escolhidos que poderiam ter essa manifestação através de Deus em suas vidas. Até que Deus fez uma promessa que enviaria o seu Filho para poder enviar esse Espírito Santo a cada um de nós. Mas para isso seria necessário fazer um sacrifício, ou seja, uma troca, uma barganha. Os homens deveriam dar a Deus alguma coisa e Deus daria aos homens esse direito de receber o Espírito Santo. Porém, Deus percebeu que os homens, por mais santos que fossem, não conseguiriam fazer esse holocausto, esse sacrifício de alguém que estivesse puro e sem pecados. Porque é muito difícil você achar um homem que não cometeria pecados em sua vida. Se pegarmos o nosso contexto bíblico, todos os profetas que passaram pela nossa trajetória de vida dentro da nossa Bíblia, nós podemos perceber que eles caíram em tentação, caíram em pecado, fizeram alguma coisa que os colocaram em erro e que às vezes até mesmo desagradou a Deus. E por isso, Deus decidiu que deveria enviar alguém para que isso pudesse acontecer. E Jesus Cristo se dispôs imediatamente a participar desse processo de ajuda ao povo da terra, a todos os humanos, a todas as pessoas que gostariam de receber esse Espírito Santo. É claro que não é um processo muito fácil, porque Jesus teve que ser enviado através de Maria, nascer como homem, porque assim ele deixou de ser um espírito que vivia junto de Deus e passou a viver no meio dos homens. Então, ele estaria ali como homem e no processo em que ele recebeu o batismo de João Batista, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Então, Deus enviou a Jesus Cristo, através do batismo que João Batista fez, o Espírito Santo. Deus enviou esse Espírito Santo a primeira vez através de João Batista. João Batista nasceu exatamente para fazer isso. Essa era a missão de João Batista, preparar Jesus para receber o Espírito Santo. E foi o que exatamente aconteceu. Foram dois homens que nasceram para trabalharem a serviço de Deus. João Batista para entregar o Espírito Santo a Jesus e Jesus para receber o Espírito Santo. E a partir do momento em que Jesus recebeu o Espírito Santo, ele passou a ter manifestações de curas, milagres, entre tantas outras que nós conhecemos muito bem. Porque a manifestação do Espírito Santo é que dava a ele condições para poder realizar todas aquelas curas e milagres que nós conhecemos muito bem. Se analisarmos muito bem isso, o que fazia de Jesus um homem de Deus, que fizesse parte daquilo que Deus o convidava a viver, era o Espírito Santo. Porque a carne, ela é pecadora, tem desejos, tem vontade de fazer coisas que não condiz com a vontade de Deus. E é uma luta constante que nós temos que ter para não ficar caindo em pecado e ficar caindo em tentação.
E é muito difícil e todos nós sabemos muito bem disso. Então, após receber o Espírito Santo, nós conhecemos muito bem toda a história que Jesus praticou de bondades, de curas, milagres e todos os processos que aconteceram para ajudar todas as pessoas e principalmente levar a palavra de Deus e ensinar as pessoas a razão pela qual Jesus havia vindo, quais os objetivos de Deus na vida de cada um de nós. E entre eles era explicar ao povo que Jesus teria que morrer na cruz, entregar seu sangue, se sacrificar para poder cumprir esse trato com Deus, de entregar um holocausto puro de um homem sem pecados, um homem santo. E Jesus foi esse holocausto. O holocausto, para quem não conhece, é um presente que você entrega para Deus te dar outro presente em troca. Então Jesus entregou o próprio corpo para que Deus pudesse o receber como um cordeiro imolado sem pecados, e Deus entregou para nós o Espírito Santo de Deus, que estava presente no próprio Jesus Cristo. E foi assim que aconteceu. Jesus morreu na cruz, e a partir do processo em que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e depois foi para o Pai, que ele, depois de um certo período, após ter morrido e ter ficado um certo período com os profetas, com os discípulos de Jesus, ele retornou ao Pai, subiu aos céus. E depois que subiu aos céus, nós sabemos muito bem que os discípulos se reuniram, entraram em oração e todo aquele processo de preparação para poder dar continuidade na evangelização, receberam o Espírito Santo, que é tão conhecido como o dia de Pentecostes, que é o dia que recebem o Espírito Santo. Jesus foi para os céus e dos céus enviou o Espírito Santo Consolador a cada um daqueles discípulos. Porém, a partir desse momento, não só os discípulos receberiam o Espírito Santo Consolador, mas todo aquele que quisesse, que acreditasse em Deus, conhecesse a narrativa e os objetivos de Jesus Cristo na vida de cada um. Porque você que está me assistindo, se você quiser receber o Espírito Santo de Deus, é muito simples. Sabemos muito bem que é respeitando os mandamentos de Deus, cumprindo aquilo que Deus deseja para a sua vida, está sempre em oração com Deus, buscando mostrar a Deus que você tem vontade de receber o Espírito Santo e que quer servi-lo e seguir os caminhos que ele tanto convida você a viver. É simples assim, não é difícil. Porém, se você é pecador, não tem a fé necessária, um exemplo de não ter a fé necessária é: você diz que acredita em Deus, fala com todo mundo que acredita em Deus, que ora em Deus, pede a Deus, mas na hora de colocar à prova o funcionamento da sua fé, infelizmente você põe em dúvida, diz assim: Deus não está olhando por mim, Deus... Todas as pessoas que dizem isso, que Deus esqueceu dele, que Deus não está olhando por ele, são pessoas que não têm a fé necessária. Então, quando você tem a fé necessária, você não tem dúvidas nenhuma. Você vai entender que se Deus não te enviou algo, se Ele não te deu alguma coisa, é para te ajudar. Porque se você recebe aquilo que você precisa, é muito mais fácil você cair em tentação do que às vezes estar recebendo aquela graça que Deus tem para você. Então, é melhor às vezes esperar o tempo certo, a sua preparação, para que você possa receber as dádivas que você tanto precisa. Então, a nossa primeira leitura vem nos falar exatamente sobre isso. Paulo foi a Éfeso, encontrou com um grupo de pessoas que levavam a palavra de Deus, mas era um grupo de pessoas que haviam recebido o batismo de João Batista. João Batista batizava pelas águas. Então, quando isso aconteceu, quando ele recebeu esse batismo, quando esse povo recebeu esse batismo, Jesus ainda não havia morrido e tinha que aguardar a morte de Jesus para receber o batismo, para receber o Espírito Santo. Esse batismo nós conhecemos muito bem na nossa Igreja Católica, que é dado pelos padres, que é dado até mesmo nas igrejas protestantes ao mergulhar as pessoas nas águas e assim por diante, que a água é um sinal de abertura para o Espírito Santo, para que nós possamos receber o Espírito Santo, assim como Jesus recebeu o Espírito Santo. Então, esse é um processo que hoje é aceito porque
é depois da morte de Cristo. O processo de João Batista foi antes da morte de Cristo. Jesus foi o primeiro a receber o Espírito Santo. Depois da sua morte e a sua ida aos céus, que nós passamos a ter esse direito através do mesmo processo que João Batista nos mostrou e nos ensinou. Então, Paulo fez exatamente isso, batizou aqueles homens depois do processo da morte de Jesus Cristo, Jesus Cristo ter ido aos céus. E foi então que eles receberam o Espírito Santo. Então, uma das chaves fundamentais é receber o batismo, que é a purificação através das águas. No mais, vamos ouvir uma reflexão do nosso Salmo Responsorial de hoje. Hoje o nosso Salmo Responsorial vem nos trazer o seguinte refrão: Reinos da terra, cantai ao Senhor. E se nós seguirmos um pouquinho à frente aqui, diz o seguinte: Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Nós sabemos muito bem que Deus é amor e Deus é verdade. E quando nós nos deparamos com algumas situações, principalmente quando envolve mentira, nós percebemos que as pessoas correm, têm medo, se afastam, porque elas não conseguem sustentar mentiras em suas vidas. Porque Deus é justiça e justiça é verdade. Então, nós notamos isso principalmente nos nossos amigos ou aquelas pessoas que nos cercam e mentem para nós. E olhe que são muitas pessoas que fazem isso. Nós vemos isso em relacionamentos, namoros, casamentos, noivados, entre amigos que são de longa data ou amigos que começaram agora, ou até mesmo amigos virtuais que a gente faz pela internet. Notamos isso entre colegas de trabalho, entre pessoas do nosso convívio social do dia a dia, e percebemos que sempre há alguém que mente para a gente, sempre há alguém que quer nos enganar de alguma forma. Exemplos há de vários tipos. Entre os relacionamentos, principalmente se envolve as traições. Pessoas que têm outros relacionamentos e tentam enganar a outra pessoa. Dentro dos nossos colegas de trabalho, sempre há mentira por tentar passar por cima do outro, tentam derrubar a outra pessoa para que possa alcançar alguma coisa. No nosso convívio diário, o que não falta são mentiras, principalmente de pessoas tentando nos vender as coisas e nos enganam, às vezes, vendendo um produto estragado e nós acabamos comprando aquilo inocentemente ou por falta de conhecimento do produto. E essas pessoas, quando enganam a gente e a gente tem a chance de afrontá-las, a gente acaba fazendo com que elas tenham vergonha, com que elas fiquem sem lugar, sem palavras, porque a justiça vem de Deus e Deus faz com que todos aqueles que mentem e enganam fiquem envergonhados e fiquem com medo, porque sabem que podem sofrer represálias e sofrer castigos por isso. Deus não irá castigar ninguém pelas maldades que ele faz, mas, infelizmente, ele não poderá usufruir do reino dos céus. E se ele não poderá usufruir do reino dos céus, temos que entender que quem irá cuidar dele é o diabólico. E o diabólico, infelizmente, nós sabemos muito bem que fará práticas muito ruins com essa pessoa. E as práticas são o que ela vai colher com isso. Se ela mente para uma pessoa, vou dar um exemplo, relacionamentos. Se a pessoa decide ser amante de outra pessoa, o que ela pode colher de Deus com isso? Infelizmente, é o distanciamento. Deus irá se distanciar dessa pessoa porque é pecado tentar desejar a mulher do próximo. Está nos mandamentos de Moisés. Não irá desejar a mulher do próximo. Fazendo isso, você não terá a oportunidade de receber o reino dos céus. Agora, o diabólico oferecerá também alguns presentes para você em função do pecado que você está cometendo. O que é? Às vezes a perseguição do marido dessa mulher, ou adquirir alguma doença grave, porque a pessoa com quem você está se relacionando tem alguma doença, ou até mesmo engravidar uma mulher fora do relacionamento, e assim por diante. E a gente sabe muito bem que você irá colher um monte de transtorno, um monte de problemas, um monte de coisas ruins na sua vida se você descumprir algum mandamento de Deus.
Mas jamais Deus irá vingar de você, irá te perseguir, irá fazer coisas ruins com você, porque Deus é amor. Às vezes ouço as pessoas dizerem que Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Deus é amor puro. Quem castiga é você mesmo em não assumir as suas responsabilidades. Se você não está do lado de Deus, você está do outro lado. É simples assim. Deus não irá te castigar. É você que escolheu ficar do lado que sofrerá os seus castigos. Deus sempre disse: fique do meu lado e você viverá no reino dos céus. Agora, se você decidiu escolher o outro lado, o diabólico também tem as suas próprias leis e irá aplicá-las a você. Então, o nosso salmo responsorial vem nos mostrar algo muito interessante nesse simples trecho que eu li para vocês. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam, porque terão vergonha da justiça de Deus, da verdade de Deus, da forma como Deus conduz o seu povo. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos traz uma frase muito bonita, que Jesus disse. Vamos ouvi-la. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Jesus vem nos mostrar que todos nós sofreremos nossas tribulações. Isso é sem exceção. Eu, você que está me ouvindo, seus familiares, seus amigos, qualquer pessoa que você conhece nessa face da terra. Ele terá seus problemas e todos acharão que seus problemas são maiores do que o do seu irmão. É claro que cada um se comporta diferente, cada um pensa diferente e cada um toma atitudes diferentes diante das tribulações que ele vive. Tem pessoas que aceitam as tribulações de boa forma e tentam aprender com elas e assim assumir um comportamento diferente para lidar novamente com seus problemas. Porém, nós também sabemos que existem pessoas que desesperam e esses que desesperam às vezes partem para agressão ou até mesmo agridem a própria vida. São pessoas que não conseguem tomar um rumo e um discernimento correto porque agem de acordo com a vontade do mundo. O mundo às vezes tenta nos derrubar, tenta nos colocar para baixo e nós às vezes aceitamos isso para a nossa vida. Nós precisamos muito na hora que estamos praticamente com muita raiva ou muito felizes, porque os dois pontos são muito perigosos na nossa vida. Quando estamos com muita raiva, nós agimos como pecadores porque fazemos coisas e atitudes que não condizem com aquilo que Deus nos convida a viver. E quando nós estamos também felizes demais da conta, às vezes aceitamos e recebemos coisas para a nossa vida sem pararmos para pensar se aquilo realmente é bom para nós. E às vezes somos seduzidos pelo pecado com coisas que parece que fazem-nos muito felizes, mas na verdade que irá destruir a nossa vida. Vou dar um exemplo para que você possa compreender isso. Um exemplo de coisa ruim, que às vezes é extremamente ruim que pode nos acontecer. Às vezes nós perdemos um familiar em um acidente de carro ou em alguma situação parecida com essa. E nós começamos a culpar a Deus por aquilo. Isso é uma prova de que o nosso ódio às vezes pode nos fazer cometer coisas que podem prejudicar a nossa salvação, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo pode acontecer num momento desse. E quando blasfemamos contra o Espírito Santo, perdemos a oportunidade de viver no reino dos céus. E é o único pecado que não tem salvação. Por causa de um momento de ódio e de fúria, nós podemos perder a oportunidade de viver a nossa vida eterna. Outro exemplo que é mais comum brigas que acontecem no nosso cotidiano. Às vezes você briga com um amigo seu e esse amigo seu te diz uma verdade que realmente ele tem razão ao te dizer aquilo e você vai xingá-lo, maltratá-lo das piores formas possíveis e isso se você não atentar contra a vida dele. Ou seja, você cometeu um crime de violentar, brigar ou fazer alguma coisa errada na sua vida com uma pessoa que tentou te ajudar, que amava você no momento de fúria.
Então temos que ter muito cuidado em tomar atitudes nos nossos momentos de ódio e raiva. Em relação a momentos bons da nossa vida, também existem várias situações. Principalmente vou dar um exemplo com dinheiro. Dinheiro é um excelente exemplo para compreendermos isso. Suponhamos que você ganhe uma herança aí de 10 milhões de reais. Você vai ficar muito feliz com aquilo. Você vai se esbaldar de alegria porque você ficou milionário. Porém, para Deus, às vezes aquilo não veio em boa hora porque você não está com maturidade suficiente para poder administrar todo aquele dinheiro que entrou na sua vida. E vou dar um exemplo comum. Às vezes pessoas que ficam milionárias, ao invés de se preocuparem em cuidarem de sua família, a cuidarem dos seus irmãos, a praticarem atividades e processos que ajudem as pessoas, escolhem pegar todo esse dinheiro e gastar com prostituição, com bebedeiras, festas e esbaldar-se nos pecados, aproveitar o máximo ao pecado. É claro que dinheiro sempre nos dá a oportunidade de viver os pecados, porém algumas pessoas têm sabedoria em usar o dinheiro. Às vezes pessoas que ganham uma grande quantidade de dinheiro decidem abrir uma empresa e assim oferecer emprego a outras pessoas que estão desempregadas, dar oportunidade de profissionalismo às pessoas, ajudar a sua família. Todo tipo de ajuda que ele puder dar ao seu irmão, ele fará e assim estará vivendo de acordo com a vontade de Deus. E há outros que não farão isso, que irão gastar desenfreadamente com pecados e mais pecados. Isso é um exemplo de que coisas que nos fazem muito felizes às vezes podem nos derrubar e coisas que nos fazem muita raiva podem nos derrubar também. Por isso, nós precisamos de ter cuidado com as tribulações que o mundo nos trazem. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, porque eu venci. Elas virão, tentarão te derrubar, tentarão te pegar pelo pé, seja nos momentos de muita alegria e de muita tristeza. Então tente equilibrar-se ao máximo, encontrar o seu ponto de paz, que é a paz que Deus nos convida a viver, para poder sempre refletirmos aquilo que estamos fazendo nos momentos de muita tristeza ou nos momentos de muita alegria. Isso é essencial para que possamos ter a mesma vitória que Jesus teve ao alcançar os seus objetivos para receber o Espírito Santo. Nós somos convidados a receber o mesmo Espírito Santo que Jesus Cristo recebeu e que hoje tem enviado para cada um de nós. Por isso, respeite a palavra de Deus, ouça aquilo que Deus tem para nos ensinar, continue firme na sua fé que você irá alcançar tudo aquilo que precisa e tudo aquilo que quer. No mais, espero que tenham gostado da nossa liturgia da palavra de hoje. Deixa aí um joinha e deixa aí um abraço para todas as pessoas que têm deixado aí recados no nosso canal, deixado uma mensagem de força, de solidariedade. E nós ficamos muito felizes a isso. Deixa aí um abraço para minha mãe e para todos os nossos amigos que deixaram os recados aí nos nossos comentários do YouTube. Mais um abraço e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.